Olá, esse é o seminário 2 da disciplina de Instrumentação Eletrônica do Instituto Federal de Santa Catarina. Eu sou Leonardo Benítez e esse seminário vai ser sobre sensores de ultrassom, que é o que vai ser apresentado nesse primeiro vídeo, sensores de nível e atuadores hidráulicos e eletrohidráulicos. Começando por sensores de ultrassom. O que é uma onda sonora? Som é uma onda mecânica longitudinal. Longitudinal quer dizer que ela se propaga por compressão e rarefação do ar. A audição humana consegue captar esse tipo de ondas de 20 Hz, muito grave, até 20 kHz, muito agudo. Tem três fenômenos aqui relacionados à onda sonora que são importantes para a gente prosseguir a apresentação. Reflexão, quando a onda sonora bate um objeto e volta. Refração, quando a onda muda de meio e por causa da diferença na velocidade de propagação ela desvia, ela muda a sua direção de propagação. E efeito Doppler, que é quando a onda reflete em um objeto que está se movendo, a onda refletida vai ter uma frequência diferente da onda original. Pode ser um pouco mais grave ou um pouco mais agudo, dependendo se o objeto está se movendo na mesma direção da propagação da onda ou em sentido contrário. Esse efeito já foi abordado em seminários anteriores. Especificamente, uma onda de ultrassom é uma onda sonora com frequência acima da frequência audível humana. Esse tipo de onda é usado primeiramente porque ela não é audível, segundo porque ela pode ser facilmente focada por ter uma frequência maior, e também porque por ela ter um comprimento de onda menor, isso permite a gente investigar estruturas menores. Para gerar e para detectar ondas ultrassônicas, geralmente são usados cristais piezoelétricos, que também já foram estudados nessa disciplina. Então, a primeira aplicação para sensores baseados em ultrassom é medir distância. Distância pode ser medida pelo tempo de propagação de uma onda. Então, se emite pulsos e quando o objeto reflete quando a onda reflete em um objeto que está no caminho, volta e a gente consegue medir a distância pelo tempo que a onda demorou para voltar. Faixa morta é chamada o range de distância que é tão próximo que o nosso sensor não consegue ler o objeto que a gente está querendo detectar. O objeto está tão próximo que a gente não consegue detectar. E faixa operacional é entre a morta e a distância máxima que a gente consegue monitorar. Esse tipo de sensor a gente pode usar de três formas diferentes: modo difuso, retrorefletivo e barreira. Difuso corresponde ao modo mais simples e é o que reflete melhor aquilo que eu expliquei como se fosse o caso mais geral, mas eu expliquei na verdade pensando já no modo difuso. O modo difuso é mandar uma onda, vai filha, e na hora que bater em um objeto ela volta e a gente pega o tempo. Só que tem alguns problemas com esse modo. Dependendo da inclinação da superfície e do tipo de material, a onda que a gente emite pode nunca retornar. Pode ou ser absorvida pelo material, ou ser refletida, ou enfim, a gente não é capaz de perceber que esse objeto está ali, mesmo que ele esteja ali e esteja interferindo na nossa onda. Então, uma outra forma de trabalhar com esse tipo de sensor é sempre ter uma barreira reflectiva no final, na qual a gente sempre espera enviar a onda e receber ela, a menos que aconteça alguma coisa no caminho. Então, se um objeto refletir ela antes, a gente consegue medir a distância desse objeto. Se essa onda nunca voltar, então quer dizer que algum objeto interferiu no caminho dessa onda e a gente sabe que tem um objeto ali. Um terceiro modo de usar esse tipo de sensor para detectar a presença ou não presença de objetos é ter um emissor e um receptor separados. Eu sempre emito a onda e se um objeto intervir no meio do caminho, então eu sei que tem um objeto para isso. Se eu nunca receber essa onda de volta, eu sei que tem um objeto no meio do caminho. Isso pode ser usado, por exemplo, numa esteira industrial para detectar um objeto passando. Uma outra aplicação para sensores baseados em ultrassom é medir fluxo sanguíneo, que é usado para, por exemplo, detectar obstruções em veias. Vantagens desse tipo de sensor em relação a outros sensores não baseados em ultrassom para medir fluxo sanguíneo
é que os sensores baseados em ultrassom não precisam de partes móveis e são completamente não invasivos. Como desvantagens, a gente tem que eles são caros, que eles podem ser, o funcionamento deles é impactado pela temperatura ambiente e pela densidade e viscosidade do sangue. Para medir fluxo sanguíneo, a gente pode usar esse tipo de sensor de duas formas. A gente pode usar ondas ultrassônicas de duas formas: por efeito de Doppler shift ou por tempo de voo. Para a gente ter uma percepção do que é que a gente está tentando medir, a variação da velocidade do sangue ao longo do tempo, numa situação normal, é mais ou menos isso. O que a gente mais ou menos instintivamente associa a um eletrocardiograma. Bom, o primeiro tipo para monitorar fluxo sanguíneo por Doppler shift funciona da seguinte maneira: a gente emite uma onda, tal que ela tenha um certo ângulo em relação à propagação do sangue, um certo ângulo em relação à veia. A gente emite uma onda, essa onda vai vai refletir nas células sanguíneas e vai voltar com uma frequência diferente, já que essas células estão se movendo. Então, por efeito Doppler, a gente vai ter uma diferença de frequência, e a partir da diferença de frequência a gente consegue descobrir a velocidade do sangue. Um dos problemas desse tipo de medição é que esse ângulo aqui ele só é fácil de determinar na figura. Na prática é um ângulo muito difícil de ser medido e isso acarreta um erro bem grande na nossa medição. Então essa medição ela é simples, mas a confiabilidade dela, ou tornar confiável, é muito difícil, melhor dizendo. Sensores do tipo tempo de voo funcionam da seguinte maneira: a gente emite uma onda a favor do fluxo sanguíneo e a gente emite uma onda contrário ao fluxo sanguíneo. E o tempo de propagação dessa onda, por causa do meio estar se deslocando junto da propagação da onda mecânica, o tempo vai ser influenciado pelo fluxo, então a gente vai ter um tempo maior quando a gente emite contra e um tempo menor quando a gente emite a favor do fluxo. A partir dessa diferença, a gente consegue descobrir a velocidade do fluido que está transitando na veia, do sangue, ou em um caso geral, do fluido que está circulando em qualquer cano ou tubulação. Ultrassonografia é uma terceira aplicação para sensores baseados em ultrassom. Existem outras aplicações, eu resolvi trazer essas três. Eu acho que não tem por que fazer uma lista extensiva de todas as possíveis aplicações de ultrassom em instrumentação eletrônica. Então, a ultrassonografia, em relação a outras técnicas de imagem aplicada à biomédica, ela permite distinguir interfaces entre tecidos moles, o que é de grande interesse dos médicos. Desvantagens desse tipo de técnica de imagem em relação a outras técnicas de imagem é que a onda sonora ela é praticamente toda refletida em uma interface sólido-gás. Então, para identificar, por exemplo, estruturas dentro do pulmão, a ultrassonografia é praticamente inútil. Vantagens desse tipo de técnica é que ela é completamente não danosa, diferente do raio-x, por exemplo, que ela pode ser utilizada em tempo real e que ela é completamente portátil, ela pode ser portátil. E o ser utilizado em tempo real é a imagem que vem à nossa cabeça do ultrassom sendo usado para detectar o feto e tudo mais. Aquilo é um exemplo clássico de utilização em tempo real da ultrassonografia. A ultrassonografia funciona da seguinte forma: a gente emite um trem de pulsos de onda ultrassônica, diferentes materiais no meio do caminho vão interferir nessa onda de diferentes formas, por reflexão e refração, e a onda que a gente receber de volta, detectada através de um array de sensores, para a gente conseguir perceber também a refração e não só o tempo de volta. Através dos ecos que a gente receber de volta, a gente consegue formar uma imagem das estruturas que estavam no meio do caminho. Então, eu falei aqui que diferentes materiais vão influenciar de diferentes formas a transmissão da onda,
E aqui a gente tem uma imagem com as diferentes velocidades de propagação para diferentes materiais biológicos. Então, por exemplo, em uma interface entre um nervo e um músculo, ao mudar de meio a velocidade de propagação muda, a onda vai refração, a onda vai refratar na interface, e aí quando ela voltar com um ângulo ligeiramente diferente a gente consegue entender quais estruturas estavam no meio do caminho. E aqui eu trouxe um exemplo de aplicação de ultrassonografia para a gente ter o feeling de como é que é essa imagem. Está em inglês, eu não traduzi porque não é a minha área técnica, então eu não me arrisquei a fazer uma tradução para o português. Essa primeira imagem é um braço normal, a gente pode ver a cabeça do número desse osso, o músculo deltoide e o bíceps ao longo da imagem. Na situação de ruptura do tendão do bíceps, a gente percebe o húmero, o deltoide e que o bíceps está retraído, a bola do bíceps veio para cá, basicamente. E a gente consegue detectar também hematomas e tudo mais, então é um tipo de imagem muito utilizada no setor médico que tem várias aplicações interessantes. Sensores de nível vai ficar para o próximo vídeo. Valeu, pessoal!